não repousar em vós. Nos últimos dias vivemos tempos particularmente intensos. A morte do Papa Francisco encheu os nossos corações de tristeza. E naquelas horas difíceis sentimos-nos como as multidões que o Evangelho diz serem como ovelhas sem pastor. No entanto, precisamente no dia de Páscoa, recebemos a sua última bênção. E à luz da ressurreição, enfrentamos esse momento na certeza de que o Senhor nunca abandona o seu povo, mas congrega-o quando se dispersa e guarda-o. Nesse espírito de fé, o Colégio Cardinalício reuniu-se para o conclave. Chegando com histórias diferentes e a partir de caminhos diversos, colocamos nas mãos de Deus o desejo de eleger o novo sucessor de Pedro, bispo de Roma. Um pastor capaz de guardar o rico patrimônio da fé cristã e, ao mesmo tempo, de olhar para longe, para ir ao encontro das interrogações, das inquietações e dos desafios de hoje. Acompanhados pela vossa oração, sentimos a ação do Espírito Santo que soube harmonizar os diferentes instrumentos musicais e fez vibrar as cordas do nosso coração numa única melodia. Fui escolhido sem qualquer mérito e com temor e tremor. Venho até vós como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria. Percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos numa única família. Amor e unidade. Essas são as duas dimensões da missão que Jesus confiou a Pedro. É o que nos narra o trecho do Evangelho que nos leva ao Lago de Tiberíades, o mesmo onde Jesus iniciou a missão recebida do Pai. Pescar a humanidade para salvá-la das águas do mal e da morte. Passando pela margem daquele lago, chamou Pedro e os outros primeiros discípulos para serem como ele, pescadores de homens. E agora, após a ressurreição, cabe-lhes precisamente a eles levar em frente esta missão. Lançar sempre, novamente, a rede, imergindo nas águas do mundo a esperança do Evangelho e navegar no mar da vida, para que todos se possam reencontrar no abraço de Deus. Como pode Pedro levar adiante essa tarefa? O Evangelho diz-nos que isso só é possível porque ele experimentou na própria vida o amor infinito e incondicional de Deus, mesmo na hora do fracasso e da negação. Por isso, quando Jesus se dirige a Pedro, o Evangelho usa o verbo grego agapao, que se refere ao amor que Deus tem por nós, a sua entrega sem reservas nem cálculos. Diferente do usado na resposta de Pedro, que descreve o amor de amizade que cultivamos entre nós. Quando Gesù chiede a Pietro, Simone, filho di Giovanni, Quando Jesus pergunta a Pedro, Simão, filho de João, tu amas-me? Refere-se ao amor do Pai. É como se Jesus lhe dissesse: só se conheceste e experimentaste este amor de Deus, que nunca falha, poderás apacentar as minhas ovelhas.
Só no amor de Deus Pai poderás amar os teus irmãos com algo mais, isto é, oferecendo a vida por eles. A Pedro, portanto, é confiada a tarefa de amar mais e dar a sua vida pelo rebanho. O ministério de Pedro é marcado precisamente por esse amor oblativo, porque a Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata nunca de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder. Mas trata-se sempre e apenas de amar como fez Jesus. Ele afirma o próprio apóstolo Pedro, a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se transformou em pedra angular. E se a pedra é Cristo, Pedro deve apacentar o rebanho sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Pelo contrário, é-lhe pedido que sirva a fé dos irmãos, caminhando com eles. Todos nós, com efeito, somos pedras vivas, chamados pelo nosso batismo a construir o edifício de Deus na comunhão fraterna, na harmonia do Espírito, na convivência das diversidades. Como afirma Santo Agostinho, a Igreja é constituída por todos aqueles que mantêm a concórdia com os irmãos e que amam o próximo. Esse, irmãos e irmãs, gostaria que fosse o nosso primeiro grande desejo. Uma Igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado. No nosso tempo, ainda vemos demasiada discórdia, demasiadas feridas causadas pelo ódio, a violência, os preconceitos, o medo do diferente, por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres. E nós queremos ser, dentro dessa massa, um pequeno fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade. Queremos dizer ao mundo com humildade e alegria: olhai para Cristo, aproximai-vos dele, acolhei a sua palavra que ilumina e consola. Escutai a sua proposta de amor para vos tornardes a sua única família. No único Cristo, somos um. E esse é o caminho a percorrer juntos, entre nós, mas também com as igrejas cristãs irmãs, com aqueles que percorrem outros caminhos religiosos, com quem cultiva a inquietação da busca de Deus, com todas as mulheres e todos os homens de boa vontade, para construirmos um mundo novo onde reine a paz. Esse é o espírito missionário que nos deve animar, sem nos fecharmos no nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. Somos chamados a oferecer a todos o amor de Deus, para que se realize aquela unidade que não anula as diferenças, mas valoriza a história pessoal de cada um e a cultura social e religiosa de cada povo. Irmãos e irmãs, esta é a hora do amor. A caridade de Deus que faz de nós irmãos é o coração do Evangelho. E com meu predecessor, Leão XIII, podemos hoje perguntar-nos:
Não se veria em breve prazo estabelecer-se a pacificação se esses ensinamentos pudessem vir a prevalecer nas sociedades? Com a luz e a força do Espírito Santo, construamos uma igreja fundada no amor de Deus e sinal de unidade. Uma igreja missionária, que abra os braços ao mundo, que anuncie a palavra, que se deixe inquietar pela história e que se torna fermento de concórdia para a humanidade. Juntos, como um único povo, todos irmãos, caminhemos ao encontro de Deus e amemo-nos uns aos outros. Conclui Papa Leão XIV a sua homilia. Momento de silêncio. Venho até vós como irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria, percorrendo